Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa quinta semana, correspondente à aula 05 da disciplina de estatística, ok? Bom, então o que nós vamos abordar nessa semana aí? Nós ainda vamos trabalhar com a introdução à inferência estatística e dentro desse parâmetro nós vamos aí abordar a análise de variância, ok? Também temos aí alguns exemplos de forma a enfatizar o aprendizado e posteriormente aí a bibliografia. Então, começamos aí com a parte conceitual, pessoal. Então, o que é a análise de variância aí? Também chamado como ANOVA. Então, é um procedimento utilizado para comparar 3 ou mais tratamentos, ok? Então, existem também muitas variações da análise de variância devido aos diferentes tipos de experimentos que podem ser realizados. Então, o nosso intuito aí também é bom frisar que nós vamos aí observar apenas a análise de variância com um fator, ok? Então, começamos aí com os conceitos básicos da experimentação. Então, o tratamento, pessoal, é uma condição imposta ou objeto que se deseja medir ou avaliar em um experimento. Como exemplo disso aí, nós temos os equipamentos de diferentes marcas, diferentes tamanhos de peças, doses de um nutriente em um meio de cultura, a quantidade de lubrificante em uma máquina e também a temperatura de armazenamento de um alimento. Então, esses daí são alguns exemplos práticos. Bom, então, esses tratamentos eles podem ser quantitativos, que podem ser dispostos em uma ordem, ou qualitativos, que não podem ser dispostos em uma ordem. Então, cada tipo de tratamento ele pode ser chamado também de um fator. Então, nós iremos aí, conforme comentamos, abordar um fator de interesse. Esse fator ele poderá ter várias categorias ou níveis. Tudo bem? Então, o tratamento tem importância na forma como os dados são analisados. Quando os tratamentos são quantitativos, nós podemos usar, por exemplo, aí, técnicas de análise de regressão também, que nós iremos abordar aí, sem ser a próxima semana, na outra, na semana 07. Ok? Então, na semana adiante, vamos trabalhar com correlação e depois regressão. Bom, o que vem a ser unidade experimental ou parcela? O local onde é feita a aplicação do tratamento. Então, ela fornece os dados aí para serem avaliados. Exemplo, um motor, uma peça do motor, uma placa de petrícola ou meio de cultura, uma porção de algum alimento e assim por diante. Então, a escolha da parcela ela deve ser feita de forma a minimizar o erro experimental. Então, nós temos que ter o conhecimento daquilo que nós iremos fazer também para realizar essas escolhas. Ok? Depois, repetição. Repetição nada mais é do que o número de vezes que um tratamento aparece no experimento. Então, o seu número ele vai depender também dos recursos disponíveis. Então, o que nós temos para poder realizar esse experimento? O tipo de experimento, então, delineamento, por exemplo, é um DIC, um DBC, que nós também iremos comentar adiante, e também da variabilidade do experimento ou da variável resposta que nós esperamos. Tudo bem? Agora passamos aí para a variável resposta ou variável dependente. Então, uma variável é qualquer característica que apresenta variação, algo que muda, variável. Quando o valor de uma variável não pode ser determinado antes aí da realização de um experimento, então nós temos aí também chamado de variável aleatória. As variáveis que assumem valores enumeráveis são denominadas aí como as variáveis aleatórias discretas. Okay? As variáveis que assumem valores em um intervalo, elas são denominadas variáveis aleatórias contínuas. Por exemplo, em um experimento, pode ser medidas muitas variáveis, mas deve-se considerar somente aquela que possa contribuir para a explicação da hipótese formulada. Ou seja, nós objetivamos aí ir direto ao ponto. Então, nós analisamos aquela variável que é de interesse para nós em relação à nossa resposta, em relação à hipótese nulidade, a hipótese formulada, e aí nós iremos abordar e aprofundar essa variável, ok? Bom, delineamento experimental, o design da situação. Então, nada mais é do que o planejamento experimental. É a forma como os tratamentos ou níveis de um fator são designados as parcelas. Okay? Como exemplo desse delineamento experimental, como já nós comentamos também, nós temos aí o delineamento completamente casualizado, o DCC, depois nós temos aí o
DBC, que é o delineamento em blocos casualizados, e depois o quadrado latino. Então, são também as três formas aí que nós observamos. Agora aí passamos para a análise de variância. Então, agora sim, em relação ao nosso objetivo. Então, por exemplo, aí, pessoal, em um experimento, cada observação aí, Y e J, ela pode ser decomposta conforme o modelo a seguir. Onde a observação Y nada mais é do que a média geral, mais o efeito do tratamento, mais o erro associado ao iésimo do tratamento na Jésima unidade experimental ou parcela assumida. Okay? Então, com isso, em um experimento, não existe aí um interesse em testar. Por exemplo, se há diferença entre as médias dos tratamentos, que equivale a testar a hipótese, lá, H0. Mi1 igual a Mi2, que é igual a Mi3, que é igual a Mi1. Ou seja, essas médias aí são iguais. Depois aí, H1 é em testar se pelo menos um par de médias, olha lá, Mi e Mi', elas são diferentes. Então, se pelo menos um par tem diferença entre si. Bom, vamos lá. Então, Mi nada mais é do que a média geral mais o tau I, que é o efeito do tratamento. Então, também nós podemos observar nessa hipótese aqui que é o seguinte, isso equivale à mesma situação. Então, olha lá, para a hipótese inicial, para a hipótese de nulidade inicial, então o efeito do tratamento 1 é igual ao efeito do tratamento 2, e isso daqui tem que ser igual a zero. Significa que essas médias são iguais. Então, se todos têm o mesmo efeito, também as médias terão o mesmo valor. Ok? E se o efeito dos tratamentos é diferente de zero, significa que tem uma diferença em pelo menos aí um par de combinação. Tudo bem? Então, note aí que se a hipótese nula for verdadeira, todos os tratamentos terão uma média comum Mi. Tudo bem, pessoal? Conforme nós comentamos. Agora nós passamos aí para a soma de quadrado total. Então, na análise de variância, nós vamos ter algumas equações a serem aplicadas. Então, a soma de quadrado total nada mais é do que um somatório de I igual a I até I maiúsculo e J igual a 1 até J maiúsculo de Y e J ao quadrado menos o C, onde C é um somatório de Y e J ao quadrado dividido por I vezes J. Mais adiante vocês verão também como nós calculamos isso daí. Depois aí, soma dos quadrados dos tratamentos. Nada mais vai ser do que um somatório de I igual a 1 até I maiúsculo de I da termo elevado ao quadrado dividido aí por J. Então, nós também chamamos aí o número J como números de parcelas, que vocês verão adiante, menos a constante C abordada aqui em cima. E o que é a soma de quadrado dos resíduos? Vai ser a soma de quadrado total, que nós calculamos aqui em cima, menos a soma de quadrado dos tratamentos. Okay? Então, a soma de quadrados dos tratamentos também é chamada de variação entre, que é a variação existente entre os diferentes tratamentos. E a soma dos quadrados resíduos também é chamada de variação dentro, que é a função das diferenças existentes entre as repetições de um mesmo tratamento. Bom, pessoal, então nós conseguimos também resumir todos esses dados em uma tabela de análise de variância, que nós possamos testar aí a hipótese de nulidade H0, utilizando, por exemplo, aí o teste F. Tudo bem? Então, olha lá. Por causa da variação, nós temos aqui tratamentos, resíduo, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e o F calculado. Olha lá. Quais são os graus de liberdade dos tratamentos? Então, é o número de tratamento menos 1. Quais são os graus de liberdade dos resíduos? Vai ser o quê? Então, I é o número dos tratamentos que multiplica J menos 1, número de parcela menos 1. Então, o total aqui vai ser o quê? J menos 1. Okay? Então, depois representamos aqui soma de quadrados tratamentos, resíduos, somatória, soma de quadrado total. Posteriormente aqui, o quadrado médio do tratamento, quadrado médio do resíduo. E o F calculado é a razão entre o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do resíduo. Então, o que é o quadrado médio do tratamento? É a soma de quadrados dos tratamentos dividido aqui pelos graus de liberdade dos tratamentos. Perspectiva aí para os resíduos, soma de quadrado de resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Então, consequentemente, eu chego aí nos quadrados médios. Okay? Então, nós podemos mostrar aí que o F calculado nada mais é do que uma razão, um quociente entre o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do resíduo, conforme a equação. Então, isso tem uma distribuição F com
I menos 1, I que multiplica J menos 1 graus de liberdade. Olha lá, tratamento e resíduo. Bem? Com isso, nós vamos abordar também a tabela F. Se o F calculado for maior que o F tabelado, nós rejeitamos a hipótese de nulidade, ou seja, existe evidência de diferença significativa entre pelo menos aí um par de médias de tratamentos ao nível alfa de significância escolhido. Tudo bem? Pessoal, então vamos partir para o exemplo agora para poder ilustrar melhor. Lá, consideramos um experimento que foi conduzido, considerando um delineamento inteiramente casualizado, um DIC, foram comparados 4 tratamentos. Tipos de cultivo. Agar, chamamos de A, Cássia C, Guar G, Leucena L. Mediu-se aí o crescimento em gramas de explantes de morango, conforme a tabela abaixo. Lá, nós temos 1, 2, 3, 4 tratamentos, 1, 2, 3, 8 repetições. Então, a variável y é definida como o quê? Como a média geral, mais o efeito do tratamento, mais o erro experimental associado aí a esse tratamento. A hipótese inicial. Então, esses efeitos aí têm o mesmo valor, ou então esses efeitos, pelo menos um par disso aí, não tem o mesmo valor. Então, vamos lá para os nossos cálculos de análise de variância. Então, nós temos aqui, realizando a operação, onde eu vou somar aí todos os termos, como eu fiz na tabela anterior, eu cheguei no 8,0891. Okay? Depois eu realizando o somatório de cada termo ao quadrado e somando 2,4952. Grau de liberdade de tratamento vai ser o quê? I menos 1, 4 menos 1, 3. Grau de liberdade do resíduo, I que multiplica J menos 1. 4 que multiplica o número de parcelas, 8 menos 1, 28. Okay? O grau de liberdade total vai ser o quê? Vai ser o I, que é 4, vezes J, que é 8, então 32 menos 1, 31. Então a soma de quadrados são obtidos da seguinte forma aí. Nós temos um somatório de y ao quadrado, nós já realizamos esse procedimento, 2,4952. Temos o somatório aí, aquela constante c, yi, somatório disso elevado ao quadrado, lá, 80891 ao quadrado dividido por i vezes j. Então 4 vezes 8, 32. Chegamos no valor de 0,4504. Bom, posteriormente aí a expressão é referenciada em um texto como fator de correção da soma dos quadrados, só por observação. Tá? Então partimos aí para a soma dos quadrados dos tratamentos. Lá, nós já temos termo a termo dividido por j, que é o número de repetições, menos o somatório que nós já realizamos também, dividido por 32. Chegamos aí no soma dos quadrados dos tratamentos 0,3828. A soma dos quadrados resíduos é obtido pela diferença, conforme nós comentamos lá. O total menos o tratamento. O total nós já calculamos, menos o tratamento calculado, 0,0676. Então, o quadrado médio dos tratamentos é a soma dos quadrados dos tratamentos divididos pelos graus de liberdade. Então, já calculamos 0,328 dividido por 3, 0,1276. E o quadrado do resíduo é a soma de quadrado do resíduo dividido pelos graus de liberdade. Também calculamos 0,002414. O F calculado é a razão entre o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Chegamos no valor de F calculado de 52,8583. O que nós podemos tirar como conclusão? Representamos, pessoal, todos esses dados aqui. Vamos lá na tabela F, então, com 3,28 graus de liberdade. Okay? Chegamos aí no F tabelado 1%, de 4,57, e um F tabelado a 5%, 2,95. Representamos esses dados na tabela, conforme nós comentamos também. Eu vou observar com um nível de 1% de probabilidade. Então aí, pessoal, qual que é a conclusão? De acordo com o teste F, foram encontradas evidências de diferenças significativas ao nível de 1% de probabilidade. Ou seja, nós vamos rejeitar a hipótese de nulidade. Porque o F calculado foi maior do que o F tabelado. Então, existe aí pelo menos um contraste significativo entre as médias dos tratamentos com relação ao teste médio. Então, qual que é o procedimento seguinte a seguir aí? Então, quando de interesse do pesquisador é comparar as médias de tratamento utilizando algum teste de comparação de médias, como, por exemplo, aí, o teste Tukey. O teste Tukey é um teste estatístico que objetiva aí comparar médias entre si para avaliar se há diferença em pelo menos aí um par de médias. Ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá? Essas são as nossas referências de aula também, as bibliografias. Tudo bem? Agora aí me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos. Estou lá no correio. Vocês sabem aí, pode me mandar resposta. No tempo hábil estarei comentando.
Vou deixando o meu abraço, muito obrigado a todos vocês, um bom dia e um até mais. Tchau, tchau.